Vamos nessa. Só a galera fazendo os exercícios da semana passada, que já eram para estar prontos. O seu só está pronto porque eu cobrei. Cada um fazer um, é. Show. Você fez em aula, mas estava errado. Vamos nessa. Então, antes, vamos só recapitular as cenas dos últimos capítulos. Caderno de ensino médio, muito bom. Você tem aí? Aí, pronto, já tem tudo. Então, só lembrando, antes da gente ver o campo harmônico menor, a gente falou um pouco sobre as funções dos acordes do campo harmônico maior, né? Isso aí já tem umas 3 ou 4 aulas que a gente está vendo, né? Não é mais novidade, mas para quem ainda não lembra, estão aí as funções. Em verde, os acordes com função de tônica. Em azul, com função de subdominante. E em vermelho, com função dominante. Que é no vermelho que está o caos. Aqui é uma música que a gente analisou, que eu vou pular. E o campo harmônico menor. Então, vamos só relembrar algumas coisas antes de fazer a correção dos exercícios, porque às vezes a resposta da sua dúvida pode aparecer aqui. Então, o campo harmônico menor, ele segue a mesma lógica do maior, né? É uma sequência de acordes montada sobre uma determinada escala. Eu não sei, velho. Dá vontade de rir. É uma sequência de acordes montada em cima de uma determinada escala, ou seja, cada nota da escala vai virar um acorde, né? A diferença aqui é que a gente está partindo de uma escala menor e não de uma escala maior, como a gente estava fazendo antes. E a treta é que existem pelo menos 3 escalas menores que, consequentemente, geram 3 campos harmônicos diferentes. Então, são as 3 opções de escala menor, né? Escala menor natural. Olha pra cara dele, dá vontade de rir. Escala menor natural, escala menor harmônica e menor melódica, né? Então, só relembrando, a escala menor natural é aquela que usa as mesmas notas da escala maior, só em outra ordem, né? Aí vocês têm as notas da escala e embaixo onde ficam os semitons destacados em vermelho, né? Da segunda para a terceira e da quinta para a sexta. Isso na menor natural. Na menor harmônica, a gente tem 3 semitons aí na escala. Segunda para a terceira, quinta para a sexta. Só que agora a gente tem também da sétima para a oitava, né? Que é aquela coisa que precisava ter a sensível, né? A sétima resolvendo na oitava. Isso a menor harmônica. E a menor melódica é quase uma escala maior, só que com terça menor, né? Você tem os semitons da segunda para a terceira e da sétima para a oitava, certo? Aqui é uma breve historinha, né? Que era por causa da música vocal. Não sei se vocês se lembram disso. E... Sim. Diga. É isso mesmo. Ctrl N, pô. E aqui a gente tem o campo harmônico menor natural, né? Na parte azul, em ciano, aí, né? A gente tem os graus do campo harmônico, em negrito os acordes que são formados e embaixo as notas que compõem cada um desses acordes, né? Sendo tônica, terça, quinta e sétima. Você vê que no campo harmônico menor natural não tem nenhuma novidade, né? Se você olhar do terceiro grau para frente, é como se você tivesse o campo harmônico maior que vocês já estão cansados de fazer. Seguindo, campo harmônico menor harmônico, que parte da escala menor harmônica, já começa a aparecer algumas coisas diferenciadas aí, né? Você tem já no primeiro grau um acorde menor que sétima maior, que tem uma sonoridade bem diferente, né? Dá pra fazer aqui também. Uma sonoridade meio misteriosa, né? No segundo grau, meio diminuto. Terceiro, o maior que sétima maior e quinta aumentada. Também não é um acorde muito confortável, né? Menor 7 no quarto grau. Quinto grau, maior 7. O sexto grau é maior que sétima maior, igual do campo harmônico maior. E o sétimo é um acorde diminuto. Aqui, só um parêntese, que a gente já tinha falado sobre nas aulas anteriores, mas
é importante lembrar, cuidado para vocês não confundirem o acorde diminuto com o acorde meio diminuto, tá? Eles têm estruturas parecidas, mas eles têm sonoridades diferentes, eles têm funções diferentes, são usados em momentos diferentes numa música. Qual é a diferença? O acorde diminuto, ele tem uma tríade diminuta e sétima diminuta também. A sétima está a um tom e meio da tônica. Já o meio diminuto, ele tem a tríade diminuta e ele tem sétima menor. Ou seja, está a um tom da tônica e a sétima. E no acorde diminuto está a um tom e meio. Beleza? Sonoridade. Acorde diminuto. E acorde meio diminuto. É uma diferença sutil. Meio diminuto. Diminuto. Né? Mas é sutil, mas a diferença existe. E no menor melódico, aparece alguns outros acordes esquisitos também, mas não é tão diferente assim do menor harmônico, né? Como vocês podem ver aí, eu deslizando. Ó. Harmônico, melódico. Harmônico, melódico. Bem, tudo isso aqui recapitulando o que a gente viu na última semana, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fale comigo, por favor. E aqui, ó, antes da gente prosseguir, queria ver se vocês estão atentos aí. Tem um campo harmônico menor harmônico, no caso é de Mi, né? Mi menor harmônico, e tem alguns erros nesse campo harmônico. Eu queria que vocês identificassem aonde estão esses erros e quais seriam as possíveis soluções. Para já, para agora. Menor harmônico. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Aonde? Uhum. Que é menor com sétima maior, certo? O primeiro tá aí. Quinta aumentada no terceiro grau, certo? Isso é falando das cifras ainda, né? Tem mais alguma cifra aí que está errada? Vejam só a linha que está em negrito, por enquanto. Oxi, a gente estava fazendo semana passada. Segundo acorde, ele tá certo. Ó, uma coisa para vocês tomarem como referência, essa primeira linha aí onde tem as notas, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, embaixo da linha que está em negrito, tá? A primeira linha sem negrito aí. É a própria escala menor harmônica. Ela não tem nenhum erro. Tá? Então, usem isso como referência. A primeira linha sem negrito. Isso, que é a própria escala. Não tem erro. Espera aí, na terceira linha. Ok, é um erro. Tem mais algum? O Lá na segunda. O Lá. Ele tem que estar sustenido? Isso, é outro erro. Estão vendo mais algum? Isso. Isso, isso foi o que Miguel falou. Certo.
Na parte das notas, são esses erros aí, né? O primeiro acorde que estava errado, a cifra, o terceiro também, que a quinta é aumentada em vez de diminuta, e tem mais um errinho aí. Tem mais um. Eu acho que é o que vai demorar mais. Só falta um erro. Isso. Isso. A bolinha é diminuto. Uhum. O Joelma tá entendendo tudo aí. Pai do ré. Isso, é o que faltava. Toque sétima maior no sexto grau aí. Por quê? Porque entre si e dó só tem meio tom. Aí a sétima é maior. Então aqui do lado, ó, correção. Vou ficar deslizando entre os dois pra vocês verem onde é que tá errado, ó. Eu devia ter colocado numa outra cor, né, na correção, mas já foi. Certo? Agora, antes de a gente prosseguir, deixa eu ver como é que tá o seu campo harmônico aí. Primeiro, qual era o que você tinha que fazer? Menor, menor. Tá, como é que ficou a escala? Uhum. Os acordes. O Mi é sustenido também, né? Sim, mas você não colocou as cifras ainda? Diga aí. Oxe, lá não precisa ter vergonha, não. É F. Faltou a hashtag no F, que é Fá sustenido. Certo, continue. Eu só quero saber a cifra, só. Sabendo a cifra, eu sei se o resto tá certo. Não, você tem que botar o sustenido no sol, sim. Mas faltou uma coisa aí. O seu é menor harmônico ou menor melódico? Ah, não, então tá certo. Próximo. C? O que é C? Eu acho que era um parêntese que você tava abrindo aí, né? É, né? Eu sei, eu sei. Pra que é um parêntese? Não, não é 5B não, é hashtag 5. E o próximo? Passa agora então. E o seu, Erivaldo? Pensando na desculpa que vai dar, né? O dele é diferente. Certo, diga aí. Certo. Agora as cifras.
D. Faltou o M minúsculo entre o D e o 7. Não, não. D maiúsculo, M minúsculo, 7M. Tá, próximo. O que, velho? Só isso? Não, o seu segundo grau tem que estar igual esse segundo grau aí, ó. Não, sustenido não. Não, não, eu só tô falando da estrutura do acorde, o M7 B5 aí. B5 é porque esse segundo acorde tem quinta diminuta. Aí ele tem que ser indicado na cifra. É por causa do si bemol, isso. Sacou? Na real, você pode usar isso como referência. Todos os seus acordes aí tem que estar com a mesma estrutura desses daí. Porque todos os campos harmônicos menores harmônicos são iguais, né? Só muda o tom. Então tá errado também. Dó sustenido. Dó sustenido. Não, o de Thaís eu já vi. O quarto? Não, aí é o terceiro, né? A 7M com quinta aumentada. E sim, o próximo. Não. A é o terceiro. B7, certo? Certo. Eu dou uma olhada no de vocês depois, só pra gente não perder muito tempo. Então, prosseguindo, a gente vai para um outro assunto que é a cadência. A gente usa isso o tempo todo quando está tocando qualquer música, tá? A cadência, ela vem do italiano cadere, que quer dizer cair, e é nada mais do que uma sucessão de acordes que serve para gerar movimento e, consequentemente, sensações numa música. Então, eu faço uma sequência de acordes e ela gera alguma sensação, ou uma sensação de suspense, ou de alegria, de tristeza, de medo, de curiosidade, enfim, tudo depende de quais são os acordes que estão sendo usados. Toda cadência, assim como a escala, né, vai de um ponto A a um ponto B na harmonia. Então, ela começa em algum lugar e ela chega em algum lugar. Elas não são escolhidas ao acaso, né? Você não coloca um acorde só porque ele fica bonito. Pode ser que algumas pessoas, quando vão compor uma música, coloquem um acorde só porque fica bonito. Mas, com toda certeza, ele tem uma explicação teórica para isso, tá? O acorde não é bonito só porque é bonito. Exato. E aqui é muito parecido com o que a gente estava vendo sobre funções de acordes, né? Funciona como o desenvolvimento de uma conversa. Então, toda conversa tem uma introdução, uma pergunta, uma resposta, e aí esse ciclo se repete de novo. Às vezes tem duas perguntas, às vezes tem uma pergunta sem resposta, às vezes só tem resposta e ninguém perguntou nada. Acontece muito isso numa conversa e numa música também. Só que para entender as cadências, a gente precisa entender primeiro a importância do trítono. Eu falei isso algumas aulas atrás, acho que eu comentei no primeiro módulo também. O que é o trítono? É o intervalo de 3 tons, né? É um intervalo bem tenso, e acho que eu até comentei com vocês, não lembro se foi aqui ou se foi com algum aluno, que era o intervalo que fazia a igreja perseguir as pessoas na Idade Média. Tipo, como é um intervalo de 3 tons, interpretavam como um tridente, era o diabo na música, e a galera não podia botar o trítono nas suas composições. É o CD da Xuxa ao contrário, exato. Então, o trítono, ele tem esse som aqui. Né? É o som da... É o mesmo intervalo usado em sirene, de ambulância, de polícia. Tá? E esse intervalo de trítono, ele está presente no quinto grau do campo harmônico maior. Então, se a gente for olhar lá o campo harmônico maior, você vai ver que no quinto grau, eu estou fazendo em dó, né? O quinto grau do dó, dó, ré, mi, fá, sol. Então, o acorde de sol tem esse intervalo aqui no meio, ó. Entre a terça e a sétima. Ó, aqui dá para entender melhor.
Isso aqui é uma cadência 5-1, ou seja, você tem o quinto grau de um campo harmônico que resolve no primeiro, né? Você sente uma sensação de repouso. Não é tipo, dá pra acabar a música assim, numa boa. E aqui a gente tem, do lado esquerdo aqui, no acorde de Sol, as 4 notas que compõem ele, Sol, Si, Ré, Fá, e destacado em vermelho, as 2 notas que geram esse intervalo tenso, o que a gente chama de trítono. Que resolve. Essa sensação de tensão e repouso que o trítono traz só é possível porque você tem 2 problemas se resolvendo ao mesmo tempo. Imagina, você está com 2 problemas ali e eles se resolvem na mesma hora. Como você fica? Aliviado, eu imagino. Esses 2 problemas são as sensíveis. Aquela mesma sensível que a gente viu lá na escala menor, que é a sétima resolvendo na oitava e tudo, é a mesma sensível que está aqui, que a gente chama de sensível tonal. O que isso quer dizer? É a nota incômoda que resolve na tônica. Por isso que chama sensível tonal, porque ela resolve na tônica. No caso, a sensível tonal é sempre a sétima maior daquela escala. Então, se eu estou numa escala de Dó, qual é a sétima maior? Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Si é a sétima maior. E por que ele é a sensível tonal? Porque ele está apenas a meio tom de distância do Dó. Então, se eu toco alguma coisa... Sensível, tonal, resolvendo na tônica. Esse é um dos problemas. O outro é o que a gente chama de sensível modal. É uma nota incômoda também, só que ela resolve na terça. Por que chama sensível modal? Porque lembra quando a gente estava estudando tríades, que a terça, eu comentei com vocês, que é a nota que define se o acorde é maior ou menor? Lembram disso? Então, a terça define o modo do acorde. Se ele é um acorde maior ou um acorde menor. Por isso que se chama sensível modal, porque ela vai para a nota que define o modo. Vai para a nota que define se o acorde é maior ou menor. Como assim? É a nota Fá aqui no Sol 7. A nota Fá é a quarta da escala, Dó, Ré, Mi, Fá, e ela resolve na terça, porque está a meio tom de distância dela. Então, aqui no Sol 7, a gente tem 2 notas. O Si, que resolve no Dó, e o Fá, que resolve no Mi. Então, quando você tem 2 problemas se resolvendo ao mesmo tempo, gera a sensação de repouso. Vocês conseguem perceber o som dessa tensão se resolvendo? Tem alguma dúvida? Não, eu estou pensando na terça do primeiro grau aí. Porque o primeiro grau é sempre a nossa referência. É só por causa do primeiro que existe o quinto, que existe o quarto. Aí você vai ter que ver qual é o tom da música. Com aquele exercício que a gente já fez antes. Falei. E aqui é um exemplo resolvendo num acorde menor. Tá? É o mesmo Sol 7 resolvendo num Dó menor. Você sente essa sensação de repouso, mas como a sensível modal, a nota Fá, está a um tom de distância da terça, essa sensação de repouso não é tão forte, mas ela ainda assim existe. Existe um repouso. Quando chega no Dó, você sente que, beleza, a música ou esse trecho acabou, né? Dá pra sentir esse repouso? Pronto. É a mesma lógica. Se você está resolvendo num acorde maior ou num acorde menor, a lógica é exatamente a mesma, tá? A terça do acorde resolve
na tônica, que é a sensível tonal, si resolvendo no dó aí, e a sensível modal é a quarta nota da escala, né, resolvendo na terça. Até aqui, tudo bem? Bom, eu só vou saber nos exercícios, né? Certo. Quer que eu explique de novo? Certo, vamos lá. A gente, falando sobre cadência, a gente está falando de uma sequência de acordes, né? Tudo isso que a gente está estudando em todos os campos harmônicos são acordes. Monta acorde tal, que está dentro de uma tonalidade. Né? Por exemplo, aqueles que você montou estava dentro do tom de Fá sustenido menor, certo? E cada um fez a sua tonalidade aí. Agora, quando a gente fala de cadência, a gente está pensando em vários acordes, um depois do outro, que juntos geram uma sensação. Então, por exemplo, se eu estou tocando isso aqui, é uma música alegre. Eu toquei alguns acordes que estão dentro de uma certa tonalidade e geraram essa sensação. Quando eu falo cadência, é isso que eu quero dizer. Tudo bem até aqui? Alguns acordes que servem para chegar em algum lugar. Pronto. Agora, para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa entender a função desse intervalinho que eu te falei, que eu falei para vocês, que é um intervalo tenso. Né? A gente só sente que a música acabou porque existe uma situação de tensão que se resolve, que é justamente causada por esse intervalo. Entendeu? Tensão, repouso. Pergunta, resposta. Sacou? Mais ou menos? Pronto. E essa sensação de pergunta e resposta é causada justamente por conta de duas notinhas que estão aí em vermelho, desse lado aqui, que resolvem nas que estão em vermelho desse lado aqui. Como assim elas resolvem? Quando você toca uma, depois a outra, você percebe que as duas fazem sentido, né? E elas só resolvem porque elas estão muito próximas uma da outra. Né? O si, ele está pertinho do dó, é vizinho do dó. E o fá é vizinho do mi. Por isso que dá essa sensação, entendeu? É só isso, por enquanto. Excelente. Mesma música. Não vai conseguir dormir, né? Precisa do repouso. E aqui uma coisa importante. O trítono, apesar dele ser o intervalo mais tenso de todos, ele é justamente o intervalo mais importante de qualquer campo harmônico, de qualquer tonalidade. Alguém sabe por quê? Sincero. Exato. Exato, é isso mesmo. Apesar dele ser o mais tenso, ele é o mais importante porque ele que gera a sensação de tensão, de pergunta. E só existe resposta porque existe pergunta. Então, é justamente por causa da tensão que a gente tem todo o resto. Se no campo harmônico maior não existisse esse intervalo, eu não sei o que seria da... Exato. Até o desenho da Dora Aventureira acontece alguma coisa. Né? Imagina se não acontecesse nada. Um desenho que está tudo bem o tempo todo. Entendeu? Exato. É uma sequência de cadências, né? Bem, prosseguindo aqui. Como tudo na harmonia tem que ter uma função, é como eu falei agora, né? Os acordes numa cadência não são escolhidos ao acaso. Tudo depende da sensação que se quer causar e aonde se quer chegar. No quesito harmônico, é importante que algumas perguntas sejam feitas e respondidas na hora de compor alguma coisa. Então, algumas perguntas, eu não quero dizer perguntas na harmonia, como a analogia que eu estou trazendo aqui para vocês, mas sim, quando você está compondo, você pensa, putz, qual é a sensação que eu quero causar aqui? Né? Eu quero que a música se resolva nesse momento? Eu quero gerar uma tensão para um outro trecho que eu ainda vou escrever? Sabe? Ou então eu só vou ficar enrolando aqui essa sensação de repouso para resolver lá na frente, tudo. Então, essa série de perguntas que você acaba se fazendo, que os acordes são a própria resposta delas. Né? E aqui eu coloquei alguns tipos de cadência que são muito comuns. A cadência autêntica, que
Tudo que está entre parênteses aí é a explicação mais clara possível. É uma cadência curta e objetiva. Você tem o primeiro grau, quinto grau e primeiro grau de novo. Ao mesmo tempo que ela é curta e objetiva, ela é bem sem graça, né? Só isso. Primeiro, quinto, primeiro. Apesar dela ser bem simples, é uma cadência que atinge o seu objetivo. Parte de um lugar, tem um ponto de tensão e é resolvido. Embaixo a gente tem a cadência completa, né? Que ela tem um pequeno desenvolvimento, não é só oi, pergunta e resposta. Oi, como é que você está? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e aquela coisa lá, faz a pergunta e depois resolve. Esse desenvolvimento, ele é usado com acorde subdominante, né? Que a gente viu algumas aulas atrás. Pode ser o quarto grau ou pode ser o segundo. Então você parte de um acorde de repouso, gera um impulso, uma tensão e resolve. Ou, usando o quarto grau, seria... Você vê que ela já conta uma história melhor, né? Embaixo a gente tem a cadência plagal. Tem esse nome por causa de plágio mesmo. Né? Como é uma cadência que passa uma impressão de que tem alguma tensão, mas na verdade não tem tensão nenhuma. Você só usa aí um acorde de repouso, um acorde de impulso e volta para o repouso. Não tem nenhuma pergunta sendo feita. Diferente do que tem uma pergunta, aqui você sente que é muito mais suave, né, a troca. Outro exemplo. Se eu tocar essa cadência plagal e parar no quarto grau, dá para terminar a música. Tem um monte de música que a gente toca aqui que acaba com o quarto grau e numa boa. Agora, se você parar no quinto grau, aí dá a sensação de incompleto. Sim. Sim e não. Porque você pode ter... Sim porque sim. Porque, tipo, geralmente a gente parte do primeiro grau, mas isso não é uma regra. E é muito comum você ter uma cadência emendando na outra. Então, nem sempre uma cadência vai começar no primeiro grau. Por exemplo, existem algumas músicas onde ela começa no quarto grau. Por exemplo, aquela que a gente tocou aqui outro dia, aquela de Aline Barros. Como é que é aquela lá? Como é que é o nome dessa? Poder para Salvar. Pronto. Ela começa no quarto grau. Ela tá em Mi. Quarto grau. Então, nem sempre, tá? E aqui alguns exemplos, trocando os graus por acordes, né? Eu coloquei exemplos em um monte de tonalidade aí. Então, vamos dar uma olhada um por um. Na cadência autêntica de Ré, a gente tem primeiro, quinto, primeiro. Então, seria o Ré, o quinto grau dele, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E o primeiro de novo. Seria isso aqui. Primeiro. Quinto. Primeiro de novo. Tem novidade. Agora, uma cadência autêntica num tom menor, né? No caso, Fá menor, seria primeiro. Vou fazer aqui. Quinto. Primeiro. Repouso, tensão, repouso.
música que tem bastante isso é aquela parte do meio de Banho de Lua. Banho de lua, cadência autêntica. Primeiro, quinto. Primeiro, quinto. Primeiro. Só cadência autêntica. Prosseguindo, a cadência plagal de Sol seria o primeiro, o quarto e o primeiro, né? No caso, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, quarto e primeiro de novo. Então, Sol, quarto, primeiro de novo. Dá pra citar umas 30 músicas que tem isso, né? Agora, já a cadência completa seria o primeiro, o quarto, quinto e o primeiro de novo, como a gente pode ver em Lá menor. Certo? Dá para sentir a sensação de repouso? Não. Essa é a completa. Primeiro grau, quarto, quinto. Primeiro de novo. Né? E a cadência de engano, que eu acho que eu até esqueci de comentar no último, né? É a cadência que parece que vai chegar num lugar e ela resolve em outro. É muito usada, muito usada. Então você tem lá o primeiro grau, segundo, quinto, aí você pensa que vai chegar aqui, né? Mas na verdade, primeiro, segundo, quinto, sexto. Gera uma sensação de repouso, só que muito menor do que se eu terminasse na tônica mesmo. Por isso chama cadência de engano, porque engana o ouvido, né? Então, pois é. É justamente por isso. Mas ela é muito usada. Muito usada. Muito mesmo. Principalmente em tons menores. É muito comum você ver quinto grau, né, resolvendo aqui. Muito comum. Quinto, sexto. E a cadência plagal. Quarto, primeiro. Vê que as cadências estão se misturando o tempo todo. Cadência de engano. Cadência plagal. Enfim. Agora, só para eu ver se vocês entenderam, quero essas 4 cadências aí, ó. Não é não. Não precisa. Precisa nada. Precisa nada. Vamos fazer o primeiro de exemplo, pra vocês verem? Me fala uma coisa. Primeiro, anota isso aqui, ó. Antes de qualquer coisa. Anota esses 4 aí. E aí, foi?
Pronto, vamos fazer a primeira aqui para entender. Cadência autêntica de Dó menor. Quais são os graus que tem na cadência autêntica? Primeiro, quinto, primeiro. Se a cadência autêntica é de Dó menor, a gente já sabe qual é o primeiro, né? Então você já sabe o primeiro e o último acorde, certo? Qual é o primeiro e último acorde? Dó menor. Agora, basta você pensar qual é o quinto grau de Dó. Só você pode contar no dedo aí. Quinto grau de Dó. Sol. Exato. O quinto grau, para ele ter sensação de tensão, ele sempre tem que ser um acorde maior com sétima. Não é maior que sétima maior, é maior com sétima. Sendo assim, se você já sabe que a quinta é Sol, como seria o acorde? Sol 7. Pronto. Não durou um minuto. Porque todo acorde, quando ele é quinto grau, dentro de uma cadência, ele tem que ter uma função de dominante. Como a gente viu lá no primeiro slide dessa aula e nas outras aulas anteriores. Exato, exato. Aí depende do tom. Não, dá pra colocar, mas tipo, não muda a estrutura do acorde. Agora o quinto grau ele tem que ter a sétima, porque isso faz toda a diferença. Dá pra colocar Dó menor que sétima, sem problema nenhum. Se você quiser, pode ser Dó menor que sétima maior, sem problema. Só não vai dar tanta sensação de repouso. Então, o ponto é esse. Se você sabe qual é a cadência, você já sabe quais são os graus que vão ser colocados. Você tem aí o acorde que é o número 1, né? Que é o primeiro grau. Aí é só você completar os outros. Tá? Então, bora pro próximo aí. Aí é com vocês. Cadência de engano de Mi maior. Aí vocês sabem qual é a cadência, tal, é só completar. O som é esse aqui, ó. Aí você parte da escala de Mi maior. Então, eu estou partindo do ponto onde vocês já sabem como são os acordes do campo harmônico maior, né? Porque vocês fizeram isso o módulo 1 inteiro. Aí que a gente pega quem estuda. Na verdade, se você... Uhum. 6 menor. Então, o quarto grau do campo harmônico maior é sempre maior que sétima maior, viu? No campo harmônico maior. É sempre maior que sétima maior. Já fez? Todos? Deixa eu ver.
Então 5 não fica com função de dominante, né? Né? O quinto grau ele é sempre maior 7. Não, sempre maior 7. Depende do tom. Se ele é maior, ele é maior que sétima maior. Se é menor, ele é menor 7. Menor 7. O quarto grau é menor 7. Já fez todos, Rogério? Pronto. Rogério fez uma pergunta interessante aí. Como tá meio fresco na memória de vocês, né, os 3 campos harmônicos, né? Pelo menos tipo que os 3 existem. Talvez em algum momento pode ter a dúvida de qual é o campo harmônico menor que eu tomo como referência. Você toma como referência o campo harmônico menor natural, exceto no quinto grau. Entendeu? Então, o campo harmônico menor que eu vou pensar é sempre o campo harmônico menor natural. Segundo meio diminuto, terceiro maior, sétima maior, quarto grau menor 7. Só que o quinto grau, você sempre pensa nele maior 7. Tá? Ale, diga como é que tá da cadência de engano de Mi aí. Sim. Uhum. Alguém fez diferente? Primeiro Mi, depois Lá com sétima maior, Si 7 e Dó sustenido menor 7. Porque o Si é o quinto grau de Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó sustenido menor 7. Não, é a cadência de engano. A cadência de engano enganou todo mundo. Elivaldo, você fez aí, ou pode ser Miguel, a cadência plagal de Fá? Faltou uma coisinha. Um detalhe que não é um detalhe, é muito importante. Não. Não, a estrutura do acorde tá certa. Ele é maior que sétima maior, mas não é Si. Você chegou perto, mas Fá, Sol, Lá, Si. O Si é quarta, só que é Si, mas não é Si, entendeu? Si bemol. Certo? Por que Si bemol e não Si natural? Que na escala de Fá, o Si é bemol. Lembra, terceira para quarta tem meio tom. Não, não é sempre aleatório. Você pensa no campo harmônico maior, quando você fala de uma cadência maior. É menor 7, né? Isso, mas a gente tá no maior. Fá. No maior, ele é maior que sétima maior. Você acertou o acorde. Só que você esqueceu de pensar que na escala de Fá maior, o Si é bemol. Entendeu? Foi isso que faltou. Rogério, diga aí como é que tá a sua cadência completa de Ré menor.
Eu já sabia. Hum. Hum. Não. Não. Sol menor 7. Ah. Qual é o 5? Não. O 5. Lá 7. Isso. Lá maior, o 7 é uma menor. Lá 7. Certo? Então tá aqui, ó, as. Isso, e volta pro Ré. Então, dê uma olhada aí, ó. Se o seu ficou desse jeito. Beleza? Só o último conteúdo aqui pra gente terminar. Que a aula começou mais tarde, né? Vocês chegaram tudo atrasado. É o conceito de dominante secundária. Meu Deus do céu, o que é isso? Antes, só recapitulando. O quinto grau, ele é o mais importante aí de qualquer campo harmônico, porque ele é a pergunta que pede uma resposta, né? É aquele acorde que a gente falou, que tem o trítono e tudo mais. Então, sendo ele o mais importante, é interessante que outros graus do campo harmônico tenham a oportunidade de ter esse acorde como pergunta para eles mesmos, né? Não só o primeiro grau. Tipo, em qualquer campo harmônico, o quinto grau resolve no primeiro, certo? Eu vou esperar vocês terminarem de copiar. Aí depois a pessoa fala que eu não expliquei. Hum. Facilidade nada, eu dou é mais trabalho. Dominante secundária é basicamente o fato de você usar acordes dominantes, ou seja, acordes maior 7, para outros graus do campo harmônico. Como assim? Em todo campo harmônico, a gente tem o quinto grau, que é dominante, e ele resolve no primeiro. Dominante resolvendo na tônica legítima. Quinto, primeiro, como a gente viu nessas cadências aqui. Na grande maioria delas, é o quinto resolvendo no primeiro. Só que, às vezes, em alguns momentos da música, você quer usar um quinto grau, mas não necessariamente que ele vá para o primeiro, porque você não quer acabar a música, você quer ir para um outro lugar. Então, cada acorde do campo harmônico pode ter a sua própria dominante. E é aí que a gente chama de dominante secundária. Ela é um acorde dominante, só que não é a dominante principal daquele tom. A única dominante principal de um tom é o quinto grau. Isso na prática, dá uma olhada na última linha aí, ó. Sol 7 indo pro Dó, eu tenho o quinto grau resolvendo na tônica. Fim de papo. Agora, aí do lado, você tem um Lá 7 resolvendo num Ré menor. O que é isso? O Ré menor, no tom de Dó, é o segundo grau. Dó, Ré, certo? E, como a gente sabe, no campo harmônico maior, o segundo grau é menor. E aí, esse Ré, ele pode ter uma dominante para ele. Basta você pensar quem é o quinto grau desse Ré e fazer esse quinto grau ser um acorde com a estrutura de um acorde dominante, maior 7. E pronto. Então, eu vou tocar essa linha toda aí, ó. Quinto grau indo para o primeiro. E o quinto do segundo indo para o segundo. Percebe que ele tem, que ele gera uma tensão e vai pro segundo, mas que você sente que a música não acabou ali, porque tem que voltar pro primeiro para a música poder acabar. Esse conceito de dominante secundária, ele é muito usado, mas é muito difícil você terminar uma música numa cadência que tem essa dominante secundária, porque não tem a força de uma tônica, não dá a sensação de que a música realmente terminou. Cadê? Então, ó, aqui é uma
uma música que a gente toca aqui de vez em quando, inclusive a gente vai tocar nesse domingo, né? Aquela música Rei das Nações. E aqui a gente tem um exemplo de dominante secundária acontecendo. Então a música está em Sol maior. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Esse Mi indo para o Lá menor é justamente o caso de dominante secundária. Porque no Sol maior, na tonalidade de Sol, o Mi é menor, sexto grau. E aqui está sendo usado um Mi maior. Por quê? Porque o Mi é o quinto grau do Lá menor. O Lá menor aqui é o segundo do Sol. A gente está em Sol. Se a gente está em Sol, Sol é o primeiro. O que vem depois de Sol? Lá. Então, se Sol é o primeiro, Lá é o segundo. E esse Lá está tendo uma dominante para ele. Por quê? Pensa no Lá, pega o quinto grau, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, transforma ele em acorde dominante, Mi7, e pronto. Você tem a dominante para ele. Para que isso é usado? Primeiro, pela sonoridade, dá uma sonoridade interessante. E segundo, que às vezes o cara quer prolongar aquela sensação de impulso e de tensão antes de chegar. Ele poderia muito bem fazer isso aqui. Mas, colocando a dominante secundária, fica harmonicamente mais interessante. Né? O som fica bem mais bacana. E só analisando os outros acordes, então depois do Lá menor a gente tem um Sol com baixo em Si, que é um Sol metido a besta. Depois a gente tem o quarto grau, né, Dó maior, e o Ré, que é a cadência, é o quinto grau da tonalidade. Você pode ver que depois desse Ré, volta para a primeira parte. Então, é o Ré, quinto grau, resolvendo no primeiro. Certo. Antes de chegar nessa parte aqui, você entendeu o que é esse negócio de dominante secundária? É um acorde dominante que resolve em outro lugar que não é a tônica. Entendeu? É você usar um dominante para ir para outro lugar. E é o que acontece aqui nessa música. Você tem uma música que está em Sol. Qual é o dominante do Sol? Qual é o quinto grau de Sol? Diga para mim. Não, sem olhar para lá. Ré. O dominante do Sol é o Ré. Só que aí é usado um Mi. Por que o Mi? Porque o Mi é o quinto do Lá. Então, esse Lá está tendo um acorde dominante para ele. Sol, Mi, que vai para o Lá. É só para gerar uma sonoridade mais interessante. Claro que é. Cai na FUVEST isso. Cai no Enem. Tô dizendo. Prosseguindo. Aqui, aí já é um caso um pouco mais cabeludo aí de dominante secundária. Aqui é a música Oceano, do Djavan. Música Djavan do cantor Oceano. Aqui a gente tem uma música que está em Ré maior. Então, vamos analisar acorde por acorde aí, lá do começo. Ó. Ré maior, assim, primeiro grau. Aí depois vai para o Sol. Sol é o que de Ré? Sol é o que de Ré? Quarto grau. Ré, Mi, Fá, Sol. Tá? Então, a gente tem o primeiro, quarto grau. O Lá aí é o quê? Provavelmente quinto. Se ele é um acorde maior 7, ele é quinto de alguém, né? Ele é o quinto da tonalidade aqui. Aí é usado um Lá sustenido diminuto, que depois eu explico qual é a função dele aqui, mas o que a gente vai ver, na verdade, é esse Si menor que aparece na terceira linha aí, ó, do lado direito aqui. Esse Si menor, depois dele, vai para um Mi7. O Mi é quinto de quem? É só você pensar que o Mi é 5 e vai contando para trás. Lá. Como a gente viu nessa primeira música, né? O Mi é quinto do Lá. Beleza. E aí você vê, ó, Si menor, Mi7, vai para onde? Lá menor. Então você vê que é o quinto resolvendo em alguém. Então, Mi7, resolvendo Lá menor. Aí depois vem um Ré7. Ré quinto de quem?
de Sol. E olha lá para onde vai o Ré, Sol. Não importa se é menor, tá indo para um Sol. Aí depois vem Dó7. Fá sustenido, Si7, resolvendo de novo, ó, numa quinta, que resolve numa quinta, que resolve no primeiro grau da tonalidade. Essa sequência que acontece na última linha, dá uma olhada na quinta linha aí, ó. Si7, Mi7, Lá7. Foi. Aqui acontece um negócio que a gente chama de quinto de quinto. Porque o acorde que a gente tá, que é um quinto grau, ele está indo para um outro acorde que também é dominante. Então, é um quinto de um quinto. E esse quinto do quinto também é quinto do quinto de alguém. É tipo... Vocês deviam estar acostumados com isso, porque aqui em Aracaju todo mundo é primo. Então, o outro é primo do outro, que é primo do outro, que é primo do outro. É mais ou menos essa mesma lógica. Analisa uma coisa. O Si... A música tá osso. O Si é quinto de quem? Conta aí para trás. Tananana. Mi, certo? O Mi é quinto de quem? Lá. E o Lá é quinto de quem? Ré. E o Ré é quinto de quem? De Sol. Olha o que acontece. Si, quinto de Mi, aparece um Mi. Mi, quinto de Lá, aparece um Lá. Lá é o quinto do Ré, que o Ré é o 1 da tonalidade. Aí volta lá pro começo. Então, o som disso. Vou tocar esse trecho todo, tá? Ré, Sol, Lá7, Lá sustenido diminuto, Si menor, Si menor que 7 é o maior, Si menor 7, ó, Mi7, quinto do 2, Lá menor, Ré7, quinto do 2, Sol menor, Dó7, Fá sustenido menor 7, aí ó, Si7, quinto do quinto, Mi, quinto do quinto, Lá, quinto do primeiro, poesia pura. E aqui, ó, uma lição de vocês para a semana que vem. Anotem. Quais seriam as dominantes secundárias da tonalidade de Lá maior? Ou seja, monta o campo harmônico de Lá maior, você vai ter todos os acordes e eu quero saber a dominante secundária de todos eles. Oi? O quinto de cada grau. Então, para a semana que vem. Isso, exato. CH quer dizer campo harmônico. Ou Chapolin Colorado. É. Mas isso não é para hoje. Não. Eu só quero que você faça o seguinte. Em uma linha, você vai colocar todos os acordes do campo harmônico de Lá. E na linha de baixo, qual é a dominante para cada um deles. Então, dominante do primeiro grau vai ser tal. Do segundo vai ser tal. Terceiro, tal. Quarto, quinto. Só isso. Só tudo isso. Se bem que vocês conseguem fazer isso agora, né? Consegue. E aí, já tá pronto? Certo, então, olha. Para hoje é isso. Beleza? Dúvidas? Saberemos semana que vem. Certo? Deixa eu encerrar a gravação.